Meu nome é Elton, sou professor aqui na Novo Say School e essa é a aula de Bibliologia. Para a gente caminhar dentro desse assunto, primeiro temos que entender o que é Bibliologia. Bibliologia é a matéria dentro da teologia que se busca entender a Bíblia, desde a sua construção ao seu contexto histórico e tudo aquilo que ela aborda. A primeira pergunta que nós temos é: o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro, o seu nome é derivado de bíblios ou biblioteca. Ou seja, a Bíblia é um conjunto de muitos livros, sendo eles 66 na Bíblia evangélica e 73 na Bíblia católica. Os 66 livros da Bíblia evangélica são divididos em duas partes: Novo e Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é dividido em 4 partes, sendo eles o Pentateuco, sendo também os livros históricos, poéticos e proféticos. Vamos trabalhar um pouco, primeiramente, já esse Antigo Testamento. O Novo Testamento, só para deixar afirmado isso, é composto por 27 livros. E a composição desses 27 livros veremos mais para frente. Mas entrando dentro da composição do Antigo Testamento, nós temos os primeiros 5 livros, que é de Gênesis a Deuteronômio, que forma o Pentateuco, ou para o povo hebreu, o povo de Israel, a Torá. Nesses 5 primeiros livros, nós encontramos a essência praticamente do Antigo Testamento. Nele nós vemos a criação divina de Deus, nele nós vemos os primeiros homens a serem criados, nele nós vemos as primeiras famílias, os primeiros chamados e etc. Vemos basicamente a primeira construção de Deus no homem. E também vemos a tão importante lei que Deus deu para Moisés. Esses primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, ou Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, carregam em sua essência uma grande revelação de quem Jesus é. Entenda comigo, Gênesis vem da palavra hebraica Reshit, ou como se escreve no princípio, Bereshit. Êxodo se escreve Shemot. O livro de Levítico se escreve Vaikra. O livro de Números se escreve Bibdibá. O livro de Deuteronômio, Devarim. A tradução desses nomes é Gênesis, no princípio. Êxodo, nomes. Levítico, chamou. Números, no deserto. E Deuteronômio, palavras. O peso profético desses livros é: se você pegar a Torá e colocar todos os seus nomes em uma ordem, vai ficar: no princípio, te dei um nome, te chamei no deserto, te alimentei com palavras. Isso é a mensagem profética do que seria o início do ministério de Jesus. No princípio, te dei um nome. O que é isso? Livro de Mateus, capítulo 3, verso 17. O Deus olhou para Jesus sendo batizado e disse: esse é meu filho amado. É o nome de Jesus, meu filho amado. Te chamei no deserto. Isso é Mateus, capítulo 4, verso 1. Quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E te alimentei com palavras, é Mateus, capítulo 4, verso 4. Que Jesus diz que o que o alimenta é a palavra do seu Pai. Então, esses primeiros 5 livros da Bíblia já carregam na sua essência uma mensagem profética para o que seria o nascimento, o início do ministério e já o ministério do próprio Filho de Deus. Seguido, após o Pentateuco, nós temos os livros históricos, que duram do livro de Josué até o livro de Esté. Esses livros históricos mostram o continuar do caminhar do povo de Israel após a morte de Moisés. Resumidamente, Moisés ele tira o povo de Deus do Egito e leva para o deserto, o caminho para a terra prometida. No meio desse caminho, quase chegando na terra prometida, Deus leva Moisés para si. Após a morte de Moisés, Josué vai começar agora a ser o novo guia do povo de Israel. E agora o povo de Israel começa a passar por tribulações, a passar por situações, se preparando e conquistando aquela terra que havia sido prometida desde o Gênesis para Abraão. E
Dentro desses livros nós vemos um grande peso histórico em Israel. Vemos o período dos juízes, onde grandes homens de Deus são levantados, como Sansão, como Gideão, como Jefté. Vemos também os primeiros profetas a pisarem na terra, como vemos Samuel, como vemos Elias, como vemos Eliseu. E vemos um grande peso profético, um grande peso da realidade bíblica sendo construída nesses livros que são históricos. Esses livros são chamados de históricos porque neles está contido os primeiros passos do povo de Israel já sendo construído e consolidado como realmente o povo de Deus. Após isso, esses livros históricos, nós vemos também os livros proféticos. O que são os livros proféticos? Esses livros proféticos são livros que se consistem em mostrar as profecias dos homens de Deus daquele tempo. Esses profetas são separados em dois grupos, profetas maiores e profetas menores. Por que profetas maiores e profetas menores? Os profetas maiores não são porque tiveram maior relevância. Os profetas maiores não são porque eram mais homens de Deus do que os outros profetas menores. Na verdade, são chamados de profetas maiores aqueles que o número de capítulos do seu livro é maior. É até engraçado, mas literalmente é isso. A diferença entre profetas maiores e menores é simplesmente essa: o peso do seu livro em relação a capítulos e versículos. Por exemplo, Isaías é um profeta maior. O seu livro é composto por 66 capítulos. Para quem não sabe, uma curiosidade dentro da bibliologia, a matéria de biologia vai nos expor isso, que o livro de Isaías é uma mini Bíblia. Lembra que eu disse no começo dessa aula? A Bíblia tem 66 livros. Já o livro de Isaías tem 66 capítulos. As profecias de Isaías são 39 para a Velha Aliança e 27 para a Nova Aliança, revelando assim toda a essência da Bíblia em apenas um livro, que é o livro de Isaías. E Isaías é conhecido como profeta maior por causa disso, pois seu livro tem 66 capítulos. Já Abacuque, já Miqueias, já Ageu, já Naum são conhecidos como profetas menores, porque os seus livros têm menores capítulos. Esses profetas de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, são homens que viveram um período em Israel desde antes do cativeiro babilônico até depois do cativeiro babilônico, até durante o cativeiro babilônico. Exemplo disso, Isaías e Jeremias foram profetas que começaram a profetizar antes do cativeiro babilônico até o seu quase início. Já Ezequiel e Daniel são profetas que profetizaram durante o cativeiro babilônico. Já Naum, Abacuque, Miqueias são profetas que profetizaram após o cativeiro babilônico. E vem a pergunta: para que se escrever um livro de profecias? É simples. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, os últimos versos, a partir do verso 22 praticamente, nós podemos extrair a essência de que quando Moisés escreve e Deus o direciona a escrever, as palavras para se caracterizar um profeta são essas: se a sua profecia se cumprir, esse é homem de Deus. Se a sua profecia não se cumprir, podemos deixá-lo como anátema e não acreditar nas palavras que surgiram da sua profecia. Por esse motivo, durante toda a Velha Aliança, os profetas escreviam as suas profecias para que no tempo do cumprimento eles entendessem que realmente aqueles eram homens e mulheres de Deus. Prova disso, Isaías escreveu, capítulo 7, verso 14, que uma virgem conceberia e daria à luz o Filho de Deus e o seu nome seria Emanuel. 700 anos depois da profecia de Isaías, há o nascimento daquele que é chamado Filho de Deus, Jesus. Então, 700 anos após a profecia de Isaías, acontece o seu cumprimento. E aí nós temos a certeza que Isaías era um homem segundo o coração de Deus. Por isso essas profecias foram escritas, porque muitas delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras
profecias irão se cumprir. E nós temos então esse grande poder, esses homens de Deus que carregam em si o peso dessa revelação. Após isso, nós temos também os livros chamados de poéticos. Como assim livros poéticos? Literalmente poéticos. São livros que na sua essência carregam a poesia em si. Por exemplo, os Salmos. Para quem não sabe, o livro de Salmos não tem capítulos. Sim, pasmem, o livro de Salmos não tem capítulos. Mas por que, irmão Elton? Porque o livro de Salmos são canções, são músicas. Exemplo, o Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós, aqui do Ocidente, lemos esses salmos. Já os judeus não leem salmos. Para eles, salmos são canções. Literalmente, a tradução da palavra salmos é canções. E salmodista, o salmodiador, é compositor ou até mesmo um cantor. Exemplo disso, Davi, na inauguração do seu chamado templo, porque nós temos na Bíblia, basicamente, 3 templos. O templo chamado de Moisés, que é construído a partir de Êxodo 25. O templo chamado de Davi, quando Davi, em 2 Samuel capítulo 6, ele traz a arca de volta para Jerusalém, ele coloca a arca em um lugar e faz ali um templo e um lugar reservado para a adoração ao Senhor. E temos o 3º templo, que é praticamente o último, que é o templo de Salomão. Esse templo de Salomão, ele passa por 2 fases. Uma fase é a construção em que Salomão está lá, um templo cheio de ouro, cheio de riquezas e de muita glória. Mas após o exílio babilônico, esse templo ele é completamente destruído. E após a sua destruição, alguns anos depois, com Neemias, com Esdras, esse templo ele é reconstruído por meio de um homem chamado Zorobabel. Zorobabel reconstrói esse templo, só que dessa vez o templo não tem toda a glória que tinha o templo anterior. E aí Ageu profeticamente escreve dizendo, Ageu capítulo 2, verso 8 e 9, a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quando é dito isso, Deus está dizendo, esse templo não tem o ouro que o templo de Salomão tinha. Esse templo não tem as riquezas que o templo de Moisés tinha. Esse templo não tem os mesmos levitas que o templo de Davi tinha. Só que a glória que virá após esse último templo será muito maior que a glória do primeiro. E por quê? Porque viria o último templo, que era Jesus. E Jesus viria para revelar a glória de Deus e nos fazer habitação de Deus, como diz 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Mas não sabeis vós que o vosso corpo agora é templo do Espírito Santo e que ele habita em vós. E dentro desse templo, dentro desse contexto do templo de Davi, Davi chama um homem chamado Asaf. Asaf era um dos muitos cantores daquele tempo e um dos mais excelentes em sua adoração. E Asaf, ele ministra canções no templo de Davi durante muito tempo. E quando Salomão ele vai construir o seu templo, Salomão se preocupa em chamar Asaf e em chamar também algum dos filhos de Asaf para ministrar canções durante a inauguração do templo. E aí nós temos o livro de Salmos, a parte do capítulo 73, ou capítulo para que todos entendam, mas o Salmo 73, que está dizendo a canção de Asaf na inauguração do templo de Salomão. Então entenda, salmos não são lidos, salmos são canções em que os homens ministram a adoração a Deus. Enquanto nós dizemos, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Os salmistas e os homens de Israel cantam, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Esses livros poéticos, eles têm em sua essência uma grande quantidade de adoração e de sabedoria. Porque o livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria de Salomão, esse livro de Provérbios, ele é o livro que mais contém um peso de sabedoria em si na velha aliança. O livro de Provérbios foi escrito, em sua grande maioria, pelo grande rei Salomão. Há uma profecia que o próprio Deus fez para Salomão, dizendo: Salomão, antes de você, durante você e depois de você, nunca haverá um rei com tamanha sabedoria e riquezas como você foi. Salomão foi o homem mais sábio que pisou na terra. E em seu livro chamado Provérbios, ele carrega a essência da sabedoria, ensinos, instruções. Nos tempos de hoje, essas grandes pessoas, donos de empresa, a sua grande maioria, busca ler o livro de Provérbios, aprender os seus princípios e aplicá-los, porque eles conseguem ver que no livro de Provérbios há sabedoria, tanto na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, entre outros fatores. E aqui nós concluímos a velha aliança. A velha aliança é separada nesses 4 grupos, muito bem divididos, que constroem todo um contexto de preparação para a nova aliança. Uma curiosidade dentro disso é: Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1, vai nos afirmar que a velha aliança é sombra do que seria a nova aliança. Ou seja, em toda a velha aliança, nós vemos toda uma construção, todos os aspectos sendo construídos, tudo sendo colocado no seu lugar para aquilo que seria a nova aliança. Então entenda a velha aliança como sombra e a nova aliança como essência. Vamos entrar então agora na nova aliança. Como eu comentei no comecinho, a nova aliança se consiste em 27 livros. Esses 27 livros também são separados em 4 grupos diferentes. O primeiro grupo é conhecido como os evangelhos. Só que um ponto que se tem que colocar, não são os evangelhos, é o evangelho. Evangelhos, as pessoas chamam assim porque são 4 evangelistas diferentes, sendo eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas na verdade o evangelho é um só. É o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. E o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Para quem não sabe, desses 4 que escreveram os evangelhos, apenas 2 deles realmente caminharam com Jesus, que foram Mateus e João. Mateus e João foram discípulos diretamente de Jesus, caminharam com Jesus, comeram com Jesus, beberam com Jesus, viveram uma vida com Jesus, viram a sua morte, viram a sua ascensão aos céus, a sua ressurreição aqui na terra. Já os outros 2, Lucas e Marcos, não foram discípulos diretamente de Jesus. Lucas e Marcos foram discípulos de Jesus. Para quem não sabe, Marcos, na verdade, o seu nome é João Marcos. João Marcos primeiramente conheceu ao apóstolo Paulo. No livro de Atos, capítulo 16, nós vemos este encontro. Na verdade, Atos 15 e 16, nós vemos esse encontro do apóstolo Paulo e de João Marcos. Só que João Marcos, ainda como uma criança naquela época, resolve se afastar do apóstolo Paulo e voltar para Jerusalém. Mas quando ele volta para Jerusalém, ele começa a ser discipulado pelo apóstolo São Pedro. E sim, pode-se dizer São Pedro. Todos esses homens de Deus que passaram pelas Escrituras podem sim ser chamados de santos. Só que diferente do que a Igreja Católica imagina, eles são santos, mas não dignos de serem adorados. A adoração é única e exclusiva para Jesus. Mas voltando, São Pedro agora vai discipular
o jovem João Marcos. E João Marcos, sendo discipulado por Pedro, ele vai começar a escrever com muita veemência sobre os milagres de Jesus, sobre os feitos de Jesus. Então nós vemos no livro de Marcos muito isso, as manifestações do poder de Jesus. Tanto que o livro de Marcos é um dos livros mais rápidos que acontecem, o menor dos evangelhos, pois o livro de Marcos tem apenas 16 capítulos. Em seus 16 capítulos é muito resumida a caminhada de Cristo, os feitos de Cristo, as manifestações de Cristo e etc. Já Lucas foi discípulo de Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, Paulo se preocupa em afirmar que Lucas é o único que permanece com ele depois de tantas coisas que Paulo viveu. Paulo ele afirma isso, que Lucas está junto com ele. E Lucas ele vai ser um poderoso estudioso da palavra do Senhor. Lucas ele escreveu 2 livros na Nova Aliança, sendo eles o livro que leva o seu nome, o livro de Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas foi patrocinado, ele foi pago, literalmente, para escrever os seus livros. Um homem chamado Teófilo, para quem não sabe, Theo vem de Deus, Filos vem de um amor fraternal ou de um amigo. Então Teófilo é amigo de Deus. Teófilo pagou para Lucas, para que Lucas andasse por Jerusalém, por Samaria, pela Judéia, caminhando, carregando, procurando, buscando entender o que aconteceu durante a caminhada deste homem chamado Cristo na terra. O que ele fez, como foi o seu nascimento, como foi a sua vida. Curiosidade, Lucas era médico. E como médico, você tem que entender o peso do livro de Lucas, capítulo 2 e capítulo 1. O livro de Lucas, capítulo 1, vai falar sobre a profecia do nascimento de Jesus. E o livro de Lucas, capítulo 2, vai falar literalmente sobre o nascimento de Jesus. E nós vemos um médico, literalmente um médico, falar que uma mulher virgem concebeu do Espírito Santo do Filho de Deus. Para você que não sabe, Lucas era estudioso nas faculdades daquela época gregas. E os gregos em si não criam na cultura judaica, não criam no Deus judaico. Engraçado é, para os gregos, deuses não se faziam homens, homens se faziam deuses. E Lucas afirmar que o Filho de Deus se fez homem é completamente controverso à sua cultura. Então entenda o poder de Deus nisso. Um homem de cultura grega, médico, fala que o Filho de Deus nasceu de uma mulher virgem. Se você não der um glória a Deus agora, misericórdia. Mas entenda, o poder de Deus é revelado nessas quatro ramificações do que se diz apenas um evangelho. Mas, irmão Elton, então por que são escritos 4 evangelhos? Porque você tem que entender a função de cada um deles. O livro de Mateus é escrito para os judeus. Por isso você vai ver no livro de Mateus se afirmar muitas vezes, segundo disse tal profeta, segundo profetizou tal profeta, segundo falou fulano, segundo falou ciclano, conforme diz a Escritura. Por que Mateus se preocupa em escrever dessa maneira? Porque o seu livro é direcionado para os judeus. E os judeus se preocupam em saber que o Messias prometido devia cumprir cada uma das suas profecias. Então as profecias escritas estão em sua grande maioria cumpridas no livro de Mateus. Prova disso, no livro de Mateus capítulo 13, há a profecia do livro de Isaías capítulo 6. Em Isaías 6, a Bíblia vai dizer que há-se uma voz no céu, Isaías 6:8, que se diz bem assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E há uma voz no céu que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Durante muito tempo isso foi mal interpretado porque as pessoas pensavam: ele está falando, é Isaías que está respondendo. Só que não, meus amados irmãos. Na verdade, o próprio que responde essa pergunta é o Cristo enviado. Prova disso, João capítulo 3, verso 16, o texto mais conhecido da Bíblia.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou. Sim, não é que deu, é que não poupou. Que não poupou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Cristo é profetizado. Ele se doa, ele diz, eu vou. E o Pai não o poupa. Então, nós vemos nesse momento o grande peso da Escritura, o grande peso da Palavra de Deus. E aqui eu abro um pequeno parênteses. A Bíblia tem em seu grande conteúdo 3 traduções diferentes. Como assim? O Velho Testamento é escrito em hebraico e aramaico, que é uma língua que já está praticamente extinta. Já o Novo Testamento é escrito na língua grega. Mas voltando, o livro de Mateus, então, foi escrito para os judeus. Já o livro de Marcos foi escrito para os romanos. Há um período bíblico conhecido como período interbíblico ou período intertestamentário. O que é esse período? Esse período interbíblico ou intertestamentário é o período entre Malaquias, que é o último dos profetas, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Esse período intertestamentário aconteceu muita coisa. A revolta de Macabeus, o Império Romano começa a reinar, o Império Grego começa a reinar. Há uma grande confusão histórica e política em todo o mundo. E aí nós entramos em um ponto a se abordar. Irmão Elton, por que a Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia evangélica? Aí nós entramos nesse ponto. Esse período intertestamentário foi o período em que foram descobertos a grande maioria dos livros que a Igreja Católica colocou no Velho Testamento. Só que esse período de 400 anos em que Deus ficou em silêncio, Deus ficou em silêncio. Então não há uma inspiração divina para a escrita desses livros. Por esse motivo, a Igreja Católica simplesmente pegou esses livros e colocou na Velha Aliança. Por qual motivo? Primeiro, porque eles acreditavam serem livros verdadeiros e segundo, porque esses livros apoiam verdades que a Igreja Católica acredita, como purgatório, como batismo de crianças e etc. Fatos que nós, como cristãos, biblicamente entendemos que não são verdade. Nós não adotamos esses livros como os livros verdadeiros, pelo simples fato de não serem inspirados pelo Espírito Santo. Como Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura é divinamente revelada. E aquilo que da Escritura não é revelado não deve ficar na Escritura. Então, voltando para Marcos. Marcos foi escrito para os romanos porque no período em que Jesus veio, o Império Romano era o que reinava em praticamente todo o mundo. Então, Marcos se preocupa através de Pedro, que foi quem ditou o seu livro. Sim, para você que não sabe, foi o apóstolo Pedro que ditou enquanto João Marcos escrevia o seu livro. Então, Pedro, junto com João Marcos, se preocuparam em escrever o livro voltado para os romanos, nos feitos milagrosos e poderosos de Jesus. Se você for ler o livro de Marcos, você vai ver que na sua grande maioria de essência, cada capítulo vai mostrar os milagres de Jesus, os feitos de Jesus e, por entre outros, fatores que mostram que os romanos foram direcionados por Deus através do livro de Marcos. Já Lucas escreve para os gregos. Lucas, como um homem muito sábio, médico na época, ele escreve o livro para os gregos, mostrando isso que alguns minutos eu comentei com vocês. Um Deus que se faz homem, não um homem que se faz Deus. E isso é muito poderoso naquela época, porque naquela época todos os homens queriam ser Deus. E a ideia de um Deus que se fez homem é completamente loucura para a mente de qualquer um, principalmente para a cultura grega daquela época. Já o livro de João é conhecido como o Evangelho Universal. Não é a Igreja Universal, é o Evangelho Universal. Como assim? É o Evangelho que alcança toda a criatura. João é conhecido como o apóstolo do amor. Para você que não sabe, João é conhecido como o apóstolo que
sentava no peito de Jesus para ouvir seu coração durante os momentos de alimentação dos discípulos. João se preocupa em mostrar o cunho profético de quem Jesus é. Uma grande curiosidade, uma poderosa revelação em tudo isso é: Moisés, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Já João, no seu primeiro livro, versículo 1, João capítulo 1, verso 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Engraçado Moisés se preocupa em explicar o princípio físico. Já João revela o princípio espiritual. Para você que não sabe, leia Provérbios 8 e leia também Hebreus capítulo 11. Jesus foi a primeira criação de Deus. E após Jesus ser criado, Deus se preocupa em criar todas as coisas. Toda a criação é espelho daquilo que Jesus é. Colossenses capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo, se você assim crê, ou Lucas, ou o escritor de Hebreus, ele escreve no seu livro, capítulo 11, versículo de número 3, porque tudo que é visível foi criado a partir daquilo que é invisível. Então, João, quando escreve o capítulo 1, verso 1, ele fala do princípio espiritual. Já Moisés, em Gênesis 1, verso 1, ele se preocupa em falar do princípio físico. Outra curiosidade que temos Moisés escreveu 5 livros, sendo todos eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E uma curiosidade, há estudiosos que afirmam que o livro de Jó é atribuído também a Moisés, sendo Moisés então o seu escritor. Para quem não sabe, Jó é antes da lei. Então, provavelmente, o livro de Jó foi o primeiro livro escrito por Moisés. Mas vamos afirmar que apenas a Torá, o Pentateuco, 5 teuco livros, Pentateuco, 5 livros para os gregos e Torá para o povo hebreu. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Já João também escreve 5 livros na Nova Aliança, sendo eles o livro de João, o livro de 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Apocalipse. Então, ambos os dois homens que explicaram o princípio têm na Bíblia 5 livros que levam a sua autoria, mas é claro, a direção do Espírito Santo. Então, João é conhecido como o Evangelho universal, o Evangelho que se preocupa em revelar o amor de Deus para todos. João é quem contém, João 3,16, porque Deus amou o mundo. João é o que contém, João 14, verso 1, não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. João é o que mais revela as identidades de Cristo. João capítulo 6, verso 48, eu sou o pão da vida. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João é o que mais revela as identidades de Cristo. E mais uma vez, curiosidade, Êxodo 3, 14, Deus diz para Moisés: fala para os filhos de Israel que eu sou o que sou. Ou seja, a tradução certa do hebraico, do original é: eu sou o que vocês precisarem que eu seja. E João revela isso em todo o seu livro, como Moisés. Como assim? Tá com fome? Eu sou o pão vivo. Está com sede, eu sou a água viva. Está perdido, eu sou o caminho. Está na mentira, eu sou a verdade. Está no escuro, eu sou a luz. João se preocupa em revelar as identidades de quem Jesus é, assim como também Moisés o fez. Agora, a gente entra então no livro que é um dos mais poderosos, tirando o Apocalipse, do Novo Testamento. Que livro é esse? O livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é o único livro histórico
especificadamente histórico da nova aliança. Porque o livro de Atos é o livro que mostra a ascensão de Cristo no capítulo 1, a descida do Espírito Santo no capítulo 2 e o nascimento da igreja, assim por diante. É no livro de Atos que nós vemos os primeiros homens a serem chamados. É no livro de Atos que nós vemos os primeiros caminhares da igreja, os primeiros diáconos no Atos 6, Atos 7, os primeiros diáconos, o primeiro homem a morrer por amor ao Evangelho, glória a Deus por isso, que é o homem chamado Estevão. E uma curiosidade aqui, Estevão não foi morto enquanto via os céus abertos. Na verdade, Estevão viu os céus abertos, disse que viu os céus abertos, ele foi pego, foi lançado fora da cidade e aí sim foi apedrejado. Então sim, é mentira. Estevão não foi apedrejado enquanto via os céus abertos. Mas voltando, é no livro de Atos que nós vemos o grande chamado. E graças a Deus por isso, do grande e conhecido apóstolo Paulo. Atos capítulo 9. Este homem de Deus é chamado. E por que eu falo com tanta alegria sobre isso? Porque através do apóstolo Paulo, a pregação do evangelho chegou a nós, gentios. A pregação do evangelho foi dada para o apóstolo Pedro e para os outros apóstolos. Após ter sido dada para o apóstolo Pedro e para os outros apóstolos, Pedro quis judaizar o evangelho. Como assim? Pedro dizia, para ser salvo, pode cumprir o evangelho e tal, e Jesus te salvou, glória a Deus. Só que você precisa, eu repito, você precisa cumprir a lei. E quando o apóstolo Paulo é levantado e a revelação da graça para ele, esse grande peso de realidade vem para os homens de que a graça é o nosso ponto de salvação. A graça é o nosso ponto de salvação. E graças a Deus pela vida desse grande homem de Deus. O apóstolo Paulo revolucionou sua geração. Em Atos 9, ele é chamado por Deus e comissionado para uma grande missão. De Atos 9 até Atos 13, ele fica escondido. E finalmente em Atos 13 há o seu impulso pelo Espírito Santo para o então início da pregação do Evangelho por meio dele. O livro de Atos então mostra isso, o nascimento da igreja, a consolidação da igreja e o seu crescimento. Daí então, nós temos o terceiro grupo, na verdade, que é o grupo das epístolas paulinas. Para você que não sabe, uma grande parte do Novo Testamento foi escrito por esse poderoso homem de Deus chamado Paulo, ou Saulo de Tarso. Para você que não sabe, Deus não mudou o nome de Paulo. Sim, pasme, Deus não mudou o nome de Paulo. Para você que não entende isso, Paulo é um nome romano. Já Saulo é um nome judaico. Saulo vem da mesma derivação de Saul, que significa alcançado. Já Paulo significa pequeno. Mas Deus não mudou o nome de Saulo. Voltando. Então nós temos essa ideia de se entender que esse homem chamado Paulo escreveu uma grande parte do Novo Testamento. Eu não vou especificar cada uma das suas cartas, porque você está com a apostila aí, e você pode olhar na apostila cada uma dessas cartas muito bem divididas. Nessas cartas de Paulo, Paulo mostra o poder do Espírito Santo nos primeiros anos da igreja. É a igreja em Corinto, é a igreja em Éfeso, é a igreja na Galácia, em Tessalônica, é a igreja em Colosso. A igreja em todo lugar. O evangelho está sendo pregado. O Espírito Santo está reinando. Há manifestações, a quebra de paradigmas, a quebra de religiosidade. Há manifestações do poder de Deus. E por esse motivo, a igreja expande cada vez mais. Só que Paulo, em suas epístolas, que na verdade são cartas escritas à mão, menos Romanos não foi escrito por Paulo. Paulo ditou, mas na verdade quem escreveu foi outro homem.
mas a grande parte das cartas escritas por Paulo foram direcionadas às igrejas que estavam em determinadas regiões da Ásia, em determinadas regiões da própria Judéia e etc. Mas há algumas cartas de Paulo que foram direcionadas diretamente para homens. Por exemplo, 1ª e 2ª Timóteo. Timóteo foi um homem que Paulo conheceu no livro de Atos, capítulo 16, filho de um pai grego e de uma mãe judia, uma mulher que temia a Deus, um homem, um jovem que temia ao Senhor, que era obediente aos mandamentos do Senhor. Paulo o chama para uma caminhada com ele e de um jovem comum. Timóteo agora passa a ser um homem cheio do Espírito Santo. Timóteo diretamente é um dos poucos evangelistas que Paulo cita em suas escrituras. E quando Paulo ele cita Timóteo na sua 1ª e 2ª carta, a 1ª e 2ª carta a Timóteo, Paulo se preocupa em direcionar Timóteo em toda a sã doutrina, em avisar a Timóteo do que naquele tempo e também nesse tempo de hoje acontece. O que acontece, irmão Elton? A falsa doutrina. Homens que falam verdades para massagear o ego, do tipo, pode fazer tudo. Ah, não é pecado fazer isso. Ah, não é pecado fazer aquilo. Ah, você pode fazer, fica tranquilo. Só que essas falsas verdades tomavam o mundo daqueles homens desde aquele tempo e até o tempo de hoje isso acontece. E Paulo se preocupa em conversar com Timóteo, em instruir a Timóteo e falar com Timóteo. Timóteo, firme-se na verdade. Timóteo, obedeça o caminhar de um obreiro do Senhor, um homem aprovado, que está sempre pronto para responder à causa da esperança que há em você. E por esse motivo, Timóteo escreve a carta, ou melhor, Paulo escreve a carta para Timóteo. E há também um outro exemplo, que é a carta de Paulo a Filemon. Filemon é um santo homem que Paulo encontra um servo seu na caminhada. Quando Paulo encontra o seu servo, Paulo escreve para Filemon, falando: Filemon, perdoe o seu servo, ele não conhecia a verdade, ele não sabia quem Jesus era, agora ele conhece a verdade, está voltando aí para você, para ficar tudo em paz. Quer entender melhor, porque eu sei que é um pouco confuso a carta a Filemon, leia o livro de Filemon, que é um livro muito lindo e que revela muito poderosamente o poder de Deus através da salvação de um escravo que agora se tornou amigo. Após terminada as cartas de Paulo, nós temos as epístolas gerais, que é o último grupo do Novo Testamento. São os evangelhos, o livro histórico, que é Atos, as epístolas paulinas e agora os últimos livros, que são as epístolas gerais. A primeira das epístolas gerais é o livro de Hebreus. Esse livro de Hebreus é muito discutido sobre quem o escreveu, como escreveu. Uns dizem que é Paulo. E por que se crê tão poderosamente que é Paulo? Pela sua escrita, pela saudação inicial, pela saudação final, pela forma de escrita, pelo padrão de que se escreve e por todo o contexto e pelo poder de contexto judaico que o livro de Hebreus carrega. Para você que não sabe, o livro de Hebreus é o Levíticos do Novo Testamento. Como assim, irmão Elton? O livro de Levíticos mostrava os sacrifícios que deveriam ser feitos na velha aliança. Já Hebreus mostra o sacrifício perfeito de Jesus na nova aliança. O livro de Hebreus dizem que foi Lucas, que foi judeus messiânicos. Não vamos entrar nesse fato porque o que importa não é quem o escreveu, mas o poder contido na sua escrita. Eu te aconselho, você que está aí assistindo essa aula, assistindo esse módulo, leia Hebreus capítulo 9, leia Hebreus capítulo 10, leia Hebreus 11. Veja o poder de Deus no templo, a soberania de Jesus em toda a criação.
e em todo o contexto da velha aliança na nova aliança. Leia e fique cheio do Espírito Santo. Temos também a carta segundo escreveu Tiago, a carta segundo escreveu Pedro, segundo escreveu João, que são cartas escritas com o mesmo objetivo de Paulo quando escreve a Timóteo e também nas suas epístolas. As epístolas gerais têm como propósito firmar os cristãos na verdade, afastá-los da falsa doutrina e guiá-los naquilo que se diz verdade. O ensino dos últimos tempos, a ideia de que a terra é a nossa passagem e o céu é o nosso alvo. Então as epístolas gerais se preocupam em reafirmar esses fatos. Temos também agora o último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vem do grego apocalipte, que significa literalmente revelação, ou seja, tirar do escuro e atrair para a luz, trazer luz, tornar luz, revelar o que está oculto. E no livro de Apocalipse, o apóstolo São João, que é o escritor desse livro, ele escreve, primeiramente, no capítulo 1, ele vai ter um encontro com Deus em uma ilha chamada Patmos. Para quem não sabe, Patmos era uma prisão daquela época, que ficava muito escondida, isolada, ficava em uma ilha, que homens eram deixados lá para morrer. O nome Patmos significa mortal ou frágil, aquele que morre, aquele que tem pouca vida. E quando João se encontra em Patmos, Deus revela a eternidade para ele. E aqui entra um ponto para você entender. Quando você entende que você é mortal, a imortalidade toma conta de você e você entende que a terra é uma passagem, mas o céu é a nossa eternidade. João, quando está em Patmos, no capítulo 1 ele tem um encontro com Jesus, no capítulo 2 e 3 ele escreve para 7 igrejas que estão na Ásia, e a partir do capítulo 4 há uma grande preparação do que é o fim dos tempos. Há no livro de João muitas imagens simbólicas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, sendo essas 7 taças, sendo esses 7 selos, 6 deles literais e o último a preparação para 7 trombetas. E a mesma coisa, 6 trombetas literais e a última preparação para os 7 cálices da ira de Deus. Então, após entendermos tudo isso, o que nós temos que entender sobre a Bíblia? E eu reafirmo isso aqui mais uma vez. A Bíblia em si demorou muitos anos para ser escrita. Para você que não sabe, foram mais de 1.500 anos para cada um dos livros da Bíblia serem escritos, sendo mais de 40 escritores, isso mesmo, mais de 40 homens de idades diferentes, em períodos diferentes, homens completamente comuns, desde homens iletrados, como foi o apóstolo Pedro, até reis, como foi Davi, como foi Samuel. Sim, Samuel chegou a ser um rei na história de Israel. E esses homens, completamente distintos entre si, escreveram apontando para uma mesma realidade. Meus irmãos, se o seu coração não se aviva com isso, meu Deus, entenda, homens em períodos completamente distintos escreveram, apontando, dizendo, está vindo o Filho de Deus. E graças a Deus que nós temos essa biblioteca chamada Bíblia, que nos revela a santidade e o poder dessas santas escrituras. Foram 1.500 anos para ela ser escrita, foram mais de 40 escritores. Essa Bíblia que nós hoje temos, não foi tão fácil ela chegar nas nossas mãos. Primeiramente, como eu já vos disse, escrita apenas no hebraico, no aramaico e no grego. Depois, transcrita para o latim, tornando uma linguagem mais fácil, mas mesmo assim inacessível para uma grande maioria do povo daquela época. Você vai ver os dados históricos certinho aí na sua apostila, mas resumidamente para a gente entender, a Bíblia foi traduzida para o latim. Apenas os papas naquela época tinham acesso à Bíblia. E aí um homem chamado John Wilfield,
Esse homem chamado John Whitfield, ele traduz a Bíblia da Vulgata, ele pega a Vulgata era a tradução latina da Bíblia, que era literalmente um rolo, e algumas vulgatas eram literalmente livros. Ele pega da Vulgata e transcreve a Bíblia para o inglês. E vem também o grande reformador Martinho Lutero e transcreve a Bíblia para o russo. E a Bíblia agora começa a ganhar várias linguagens. E graças a Deus por isso, porque hoje a Bíblia, para você que não sabe, é o livro mais vendido do mundo. Há mais de 50 anos, nenhum livro passa da Bíblia no livro mais vendido do mundo. Para você que não sabe, a Bíblia já foi traduzida mais de 3.000 vezes. Isso mesmo, meus irmãos, 3.000 vezes. Existem 3.000 linguagens diferentes da Bíblia. Hoje, aqui no Brasil, também temos diversas linguagens. Temos a versão King James, temos a versão de Nelson, que é do grande doutor Aldoeri Nelson Rocha. Temos a versão Ara, que é a Almeida revisada e atualizada. Temos várias versões da Almeida. E graças a Deus, meus irmãos, pela vida do João Ferreira de Almeida. Homem esse que foi responsável pela tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Após entendermos tudo isso, eu concluo aqui, para a gente entender isso. A Bíblia, para chegar nas nossas mãos hoje, não foi tão fácil. Não foi do dia para a noite. Foi toda uma construção histórica. Foram períodos literalmente de guerras. Homens que lutaram, que morreram por amor a essa Escritura. A Bíblia é divinamente inspirada. Na Bíblia encontramos direcionamento. Na Bíblia encontramos vida. Livro de João, capítulo 5, verso 39, João diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E Jesus disse: são elas que de mim testificam. Mateus 22, 29, vocês erram e pecam por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. A Bíblia afirma: porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra, livro de Salmos 119, 11. A tua palavra guardei em meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é aquilo que nos traz vida. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. Entenda, meus irmãos, essa palavra passou por situações, passou por tanta coisa para hoje estar em nossas mãos. Homens morreram por amor a essa palavra e hoje Jesus nos deu o direito de viver por amor a ela. Entenda, a velha aliança é a sombra daquilo que a nova aliança revela. Você tem aí na sua apostila alguns fatos históricos acerca das Escrituras, alguns pontos a se entender, o número de capítulos, o número de versículos. Entenda que esse número é variável, sim, isso realmente varia de tradução para tradução, porque alguns homens tiram capítulos, colocam capítulos, mas entenda, a palavra de Deus, na sua essência, é verdade. A palavra de Deus, na sua essência, é a verdade. Jesus revela a sua palavra por meio das Santas Escrituras. Esse livrinho que você tem aí na sua mão, enquanto você assiste essa aula, ele demorou muito tempo para chegar na sua mão. Valorize ele, ame essa palavra, busque essa palavra, porque essa palavra é o que nos direciona para a vida eterna. A aula acaba aqui. Se prepare para os próximos módulos, creia nisso, permaneça nisso, busque conhecimento no Senhor. Bem escreveu Oséias no seu livro, Oséias 6:3. Busque conhecer cada vez mais o Senhor. Ame a Deus, continue firme nessa caminhada, porque na bibliologia teremos a parte 2, iremos trabalhar muito mais e entender mais ainda sobre aquilo que se diz palavra de Deus. Deus abençoe.